fotografia, acho que a partir dos meus 15 anos eu comecei a me interessar bastante. Só que como na cidade não tinha faculdade de fotografia, eu optei por fazer relações públicas, que eu achei que seria uma área que lidava bastante com as pessoas, que é o que eu gosto. Numa sala pequena, só nós duas trabalhando, com 36 metros quadrados, sem funcionário nenhuma. Quando uma ia fotografar e a outra não tava, tinha que ficar olhando lá do mezanino, olhando para baixo, para ver se chegava alguém. Então era bem loucura mesmo. A gente abriu praticamente sem dinheiro nenhum. Não tinha capital, não é que nem hoje em dia que as pessoas já abrem uma empresa com no mínimo 50 mil. Na época a gente realmente só tinha dinheiro para investir no equipamento, não tinha dinheiro para investir em colaboradores e nem em grandes estruturas. Então a gente começou daí o negócio. E daí eu, com o tempo, eu me formei em relações públicas também. E a gente também percebeu a mudança, a necessidade de evoluir a empresa, de ver que para mudar o faturamento, para mudar o crescimento, a gente tem que mudar a nossa visão e decidimos não nos mudar dali. A gente foi para uma outra loja, na Júlio de Castilhos, já era bem maior, né? Tinha 110 metros quadrados, né? Que já tinha 2 sets de estúdio. Ali a gente começou com uma fotógrafa de funcionária também. E a gente ficou ali acho que 2 anos. Acho que não fechou 2 anos. Não fechou 2 anos. E ali a gente chegou a terminar ali, quando a gente saiu dali a gente já tinha 3 ou 4 fotógrafos nesse passar de 2 anos, né? Uma equipe já maior, então. E a gente conseguiu crescer mais, mas a gente ainda queria crescer mais. A gente percebeu que lá a gente não estava dando a estrutura necessária para atender os nossos clientes, que não tinha o ambiente adequado, não tinha um espaço para fotografar que fosse realmente funcional. Então a gente decidiu investir novamente em outro negócio. Mesmo depois de ter passado por uma reforma, ter investido no prédio, a gente viu que aquele ponto ele não traria mais, a gente não conseguiria tirar mais aquele ponto. Ele não daria para ampliar, porque era um prédio antigo, um prédio velho, e que para ampliar o negócio a gente precisaria mudar de ponto. Foi então que de um dia para o outro a gente percebeu que tinha que sair de lá para crescer. A gente procurou, falou com a arquiteta, conversamos com algumas pessoas da área para ver o que seria melhor. A gente parou sobre alguns pontos e pensou quem atenderia melhor o nosso público, qual ponto. Então a gente decidiu vir para o novo endereço, que é onde a gente está até hoje. Aqui, 2 anos? 3? Vai fazer 3. 3? Agora, né? Não, vai fazer já 11 agora, desse mês, agora faz 3 anos que a gente está aqui. Meu nome é Mônica Mello, tenho 33 anos e como é que eu comecei a minha vida profissional na fotografia? Foi um pouco mais complicado que a dela, porque eu não sabia o que eu queria fazer e eu vim de uma família mais carente, mais humilde, do interior, e não tinha condições de fazer faculdade, nenhuma, e nem de estudar o 2º grau. Então eu parei de estudar com os 11 anos, fui até a 5ª série, daí com 16 comecei a trabalhar e decidi que eu ia voltar a estudar. Daí fiz supletivo no Santa Cruz, colégio, e terminei o supletivo, daí fiz o 1º ano e o 2º ano. Daí eu tinha que arrumar uma profissão pra mim. Só que eu não tinha dinheiro, meus pais não tinham dinheiro pra mim fazer faculdade, então desistia, né, dessa hipótese. Então eu tinha que procurar alguma coisa que não precisava de estudo na época, né? O quê? Minha mãe queria que eu fosse cabeleireira e eu odiava. Mas enfim, era um curso super barato que eles tinham condições de financiar pra mim, né? Fui, fiz o curso, juntei dinheiro com esse curso e comprei uma câmera profissional, que era o que eu gostava de fotografia, só que na época eu precisava fazer alguma coisa, porque pra mim trabalhar com fotografia eu precisava de uma câmera, né? E como meus pais não deixavam eu vir morar no centro de Santa Cruz, eu tinha que trabalhar lá, então lá eu podia abrir um salão, mas o fotógrafo lá nem pensar. Daí eu juntei dinheiro, fiz o curso de fotografia de cabeleireira, mesmo não gostando, trabalhei como cabeleireira, tinha meu salão em casa, no interior, juntei um dinheirinho com isso e daí comprei minha câmera profissional.
Daí comecei a trabalhar com um estúdio aqui da cidade, fazer eventos por fora, com essa minha câmera. Comecei a criar gosto pela fotografia, gostar. Já desde os 18 anos, assim, eu já estava firme na fotografia. Tu ganhou uma câmera com 15, né? Não foi? Foi, é que eu juntei o dinheiro e o dinheiro que eu ganhei de 15 anos e mais o dinheiro que eu tinha juntado de cabeleireira. Cabeleireira eu comecei a fazer o curso, acho que com 13 anos, 14 anos, porque como eu não estudei, né? Não tinha dinheiro pra estudar, então minha mãe, não, vou te dar um curso então pra não ficar. Tá, daí foi isso, daí comecei a trabalhar com fotografia, gostei, mas fazer eventos, estúdio não conhecia, até que conheci a Débora também, no mesmo estúdio que a gente entrou. E daí ali comecei a trabalhar em estúdio, e até então eu trabalhava só com analógica, não sabia nem o que era digital. Daí eu conheci a digital, na System, ali trabalhando com a Débora, e daí dali em diante a Débora daí contou a história, né? Tudo que ela falou realmente é verdade, a gente começou de baixo, não tinha praticamente nada, tinha 2 álbuns na prateleira, não tinha dinheiro pra nada, tinha que, se chegava o estúdio, se uma saía do estúdio, daí chegava um cliente, tinha que chavear a porta e atender só aquele cliente, subir lá pra cima. E o resto foi isso, graças a Deus hoje a gente tá muito bem e esperamos melhorar cada vez mais.